Paula, quem é você? Se apresenta pra gente. Eu sou ex-aluna da Rural, vou entregar. O professor Cleiton foi meu primeiro orientador quando eu ainda estava no colégio técnico, Foi em técnica em estagiária. agropecuária, foi. E aí eu fui estagiária do professor Cleiton no antigo laboratório de raiva. Eu devia ter uns 14, 15 anos de idade. E ali eu já decidi que queria trabalhar com virologia. Olha só, nem imaginava que assim, tem que contar um pouco com sorte, com estudo, com várias coisas, porque pesquisa, toda a dificuldade que a gente sabe que tem, né? É, e também tive a sorte de depois encontrar o professor Cláudio no meu caminho, o professor Sérgio aí da Rural, que é uma pessoa que trabalha em microbiologia sem vícios, né? Apesar de não ser virologista, foi muito importante na minha formação. Então, ali, já no segundo período de veterinária, eu decidi que queria trilhar esse caminho. O concurso do Ministério de 2004 me jogou no Amazonas, na inspeção, e um mês depois teve o foco de febre aftosa do vírus C, de careiro da várzea, que a gente não esperava mais nem que fosse ver febre aftosa, muito menos de vírus C. Aliás, de tudo que eu estudei de febre aftosa depois disso, até hoje não explica aquele foco autóctone ali, né? Então as coisas foram Teoria da acontecendo, conspiração. Isso não aconteceu, foi teoria da conspiração. logo em seguida eu tive a experiência, que era o meu grande objetivo de estudante ainda, que era trabalhar no diagnóstico oficial de febre aftosa, E lá em aonde Belém você do fez Pará, isso? lá em Isso. Belém do Pará, porque naquela época só Recife e Belém podiam fazer esse diagnóstico, né? A partir de 98 foi que a gente começou a trabalhar na erradicação, então foi levado para lá. E eu estava lá no Pará em 2007, eu fui para lá no início de 2006. Mas em 2007 a gente recebeu um pedido de ficar com o diagnóstico do Brasil inteiro. Esse hoje que é Isso. feito em Pedro Leopoldo. Então foi aquele momento em que eu tremi de nervoso, mas os meus olhinhos brilharam. Falei, meu Deus, eu estou no meio disso, não estou acreditando. Mas felizmente a gente tinha só o foco do Mato Grosso do Sul e do Paraná para terminar de sanear. O resto são Só o estudos. foco do Mato Grosso do Sul, coisa pequena, né? Pequena. Não, foi pequena. Se você vê a história da fitosa, tudo que a gente passou, né? Ah, com certeza. Com certeza foi pequena. E ali, lembrando que para a gente conquistar a posição que a gente conquistou de Brasil inteiro livre de febre aftosa, a gente teve que fazer muitos estudos soroepidemiológicos e mostrar que a gente não tem circulação viral e a gente faz essa renovação de status todos os anos e agora trabalhando no aumento das zonas livres sem vacinação, né? Então é bastante trabalho. Agora eu estou no Rio e trabalho remotamente para a divisão de febre aftosa, então eu estou na defesa há 6 anos, desde que eu vim para o Rio em 2010, quando eu saí de Belém, no abril de 2010, mas tive uma experiência maravilhosa no Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, ali com a cooperação dos países. Na época a gente tinha zona de alta vigilância também. E depois que o meu filho nasceu, eu tirei a licença e aí fui para a defesa. Então tenho aí alguns anos de defesa. E vem cá, a gente está falando, né,
defesa agropecuária no Brasil. O que é fazer defesa agropecuária num país do tamanho de um continente? Qual é a diferença vamos lá, de ações, de planejamento, de estratégias num país como o nosso e numa Inglaterra, que é uma ilha? Pois é. Quando a gente senta com outros países nas reuniões internacionais, a gente vê que às vezes o bloco, um continente, o Brasil se compara a um continente, não quanto a um país. A gente tem diferentes situações pelo Brasil, regime de chuvas, lugar que alaga, estações diferentes, diversos tipos de vegetação, tudo isso influi. Então são diversos tipos de população, de características de criação, de trânsito, de costumes. Nós temos também cada estado funcionando com os seus fundos, com suas particularidades. Então a gente não consegue definir uma estratégia que sirva para o Brasil inteiro, de jeito nenhum, como alguns países conseguem. Então você olha e vê que muitos estados funcionam como se fosse um país, e não um paísinho, um país grande, com defesa agropecuária forte, porque a gente tem que lembrar também, o ministro Mandetta até falou isso esses dias, o agro está sustentando o país. As pessoas dependem do agro para comer, para ter o álcool em gel, né, para ter tudo que está sendo usado. Então, a gente ainda é muito dependente da agricultura e da pecuária no Brasil. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre gosto de fazer esse comentário em sala de aula, né? Porque enquanto brasileiro a gente tem uma síndrome de vira-lata muito grande, né? Tudo que é do Brasil é ruim, tudo que é do Brasil não presta, né? Falar em defesa agropecuária, o SUS, né? Todo mundo reclama, né? Dos postos de saúde, a gente falando de defesa agropecuária. Será que a nossa defesa agropecuária assim, é tão ruim, cara? Será que... Eu fico pensando, eu comento isso para os meus alunos. Quem é que consegue chegar ao primeiro lugar na exportação de carnes, né, sendo ruim? Né? O maior exportador de carne, maior exportador de carne bovina, maior exportador de carne de aves, terceiro ou quarto de suínos. Aí a gente fala de soja, fala de algodão, fala de café, fala de uma série de outras coisas, né? E eu gosto de citar inúmeros exemplos de outros países que estão na mesma situação que a gente, ou melhor que a gente, e com exemplos assim gravíssimos e exemplos toscos, né, de situações de vigilância agropecuária, né, de vigilância em saúde animal, né? Será que a nossa defesa agropecuária é tão ruim assim, Paulo? Olha, botando na reta, né? O pessoal do mapa aí vai estar prestando atenção em você. De jeito nenhum, porque assim, primeiro, qualquer coisa que funcione num país do tamanho do nosso é muita coisa. Segundo, que por muito tempo nós fomos olhados, hoje em dia não tem mais isso, né? Mas como país de terceiro mundo. Então nós precisamos provar muita coisa, nós fomos questionados em relação a coisas que talvez outros países não fossem questionados. Então, por nós termos que provar isso, a gente teve que caminhar passos largos para o avanço que a gente teve. Essa questão de livre com vacinação, a OIE não reconhecia esse status antes do Brasil brigar por isso. Ou você era livre, ou você não era. E quando você era livre, você não podia usar vacinação.
Então, foi o Brasil que brigou por isso. A questão do zoneamento, né, divisão em zonas, quando nós chegamos lá e falamos, não, a gente não pode ser tratado como um país Um único país, uma de única área. de 2 milhões de pessoas. O que é isso? Nós temos Isso. 200 milhões de pessoas aqui e um rebanho bovino de 215 milhões de cabeças. 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? É por isso que eu Exatamente. falo, o pessoal pergunta o que é zonificação? Para que serve a zonificação? Né? É uma estratégia fantástica de fazer, né, um quadrado de cada vez, né? Um pedaço de cada vez do Brasil para a gente conseguir fazer o controle sanitário, ter o domínio das ações e de todas as atividades, né, que a gente realiza e os resultados, né, dentro de uma pequena área para você expandir para a próxima. Então a gente, nessa situação, a gente foi zonificando e o Brasil ele foi pioneiro com isso na OIE, essa questão da zonificação, né? Exatamente. Então, tudo isso ele só começou a existir a partir do posicionamento do Brasil. Por quê? Porque a gente pensou na forma de causar menos impacto para quem está no campo realmente, porque outros países adotaram o rifle sanitário. Aí é mais Sim. fácil, né? Você controla mais fácil e mais rápido. A gente não podia fazer isso, ia ser um prejuízo muito grande para o nosso principal, a pessoa que alimenta a gente, que é o produtor que está no campo. Então a gente teve que ir avançando, planificando nessas questões com o objetivo também de causar um mínimo de impacto, né? A Então, gente, vamos lá, a gente não combinou muita coisa antes. Deixa eu te fazer sim, uma pergunta, vamos ver se, né? Porque assim, toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente está esperando uma resposta, né? Vamos ver se eu consigo fazer a pergunta de forma adequada. Que tipo de exigências internacionais, né, foram feitas ao Brasil para ele atestar a qualidade dos seus produtos e expandir e chegar a determinados mercados que são complicados? Estados Unidos, Europa, Japão, são países complicadíssimos, né, de penetrar de colocar produtos dentro daqueles países, porque as exigências sanitárias e de procedimentos são muito grandes. Que sim. exigências, que tipo assim de avanços o Brasil teve que fazer, de mudar, algumas coisinhas assim que você pode citar, né? Que a gente teve que mudar para conseguir atender a essas exigências. Você Sim. sabe de algum exemplo? A gente, bom, para a questão de mercado, ela não é tratada só pelo Ministério da Agricultura, aliás, a gente fornece subsídios para Sim. o Ministério das Relações Exteriores, tem as questões da OMC também que a gente procura atender. Mas uma coisa que foi exigida e a gente teve que implantar bem rápido, e quando a gente foi implantar, a gente se tocou que muita coisa a gente fazia, mas ainda não tinha acreditação, foi a acreditação dos nossos laboratórios e dos nossos serviços nas normas ISO de gestão, né, para todos os nossos laboratórios, mesmo os particulares, que também fazem parte da rede, são acreditados na ISO 17025. Muitos serviços necessitam de buscar acreditação em outras normas ISO. Isso é uma recomendação da OMC para garantir que quando você compara laranja, você está comparando com outra laranja. Você não pode comparar laranja com maçã. Então, cada país com a sua realidade, mas com um sistema de gestão que seja transparente, que possa ser auditado e reconhecido como eficiente. Então, todos os nossos laboratórios passaram por esse processo de treinamento, de calibração, de acreditação sob normas internacionais. E nos laboratórios, como o Pedro Leopoldo, que tem
A parte de biossegurança nível 4, OIE, a gente também teve acreditação na parte de biossegurança. Então, são todas essas questões que a gente tem que trabalhar também para garantir que a gente está no mesmo nível dos outros, que qualquer barreira que estejam criando, seja por questões ou políticas, e aí a gente leva para o tribunal da OMC, e não propriamente sanitária, porque o dever de casa sanitário a gente está fazendo. Eu costumo brincar e falar para os meus alunos, né? A gente tem que agradecer a todos os países que fizeram exigências sanitárias para a gente, né? Falou, olha, a gente só vai comprar de vocês ou vai continuar comprando de vocês se vocês fizerem determinada ação, né? Corretiva, porque nós exigimos. Todas as vezes que a gente caiu em alguma exigência, nós conseguimos suprir, nós conseguimos alcançar o resultado que o país, né, importador, ele impunha para a gente, e graças a todas essas exigências, graças a todas as chineladas na bunda que o Brasil levou, né, hoje nós nos tornamos o maior exportador de quase tudo, das principais commodities que circulam no mundo. Né? Sim. Então a gente costuma dizer que graças ao agronegócio, durante a última década, até mais de uma década, a estabilidade na economia, né, ela ocorreu graças ao agronegócio. Né? Então todo mundo fica metendo o pau no agronegócio, mas a coisa podia estar muito pior se não fosse o agronegócio. Né? E o agronegócio hoje ele está bom porque a gente costuma dizer, a gente só vende, né? Os bons compradores só compram um produto de qualidade. E o Brasil, ele tá, se ele é o maior exportador mundial, é porque ele produz com qualidade. Né? Falando em qualidade, Paula, né, vamos lá. Cara, defesa sanitária. Tá? Para que serve a defesa sanitária? Né? Vamos lá. Então, eu ainda fico perdida em que ponto de defesa sanitária a gente está, porque se a gente estiver falando de todas as atividades da Secretaria de Defesa Agropecuária, entram aí a vigilância agropecuária, o apoio diagnóstico, as normas técnicas, inspeção de produtos de origem animal, inspeção de produtos de origem vegetal, que eu acho que é tudo isso que vocês querem saber, né? É que envolve tudo. Mas, como no Ministério da Agricultura, a gente precisa se dividir em várias frentes, a gente costuma tratar essa questão separada, e quando a gente fala defesa sanitária, muitas vezes a gente está se referindo às questões que são tomadas lá no campo, no que a gente chama de certificação primária, porque o Brasil começou a desenvolver comércio exterior baseado na certificação final, que é a do produto. Mas o produto só não adianta você só, isso aqui é bom, você pode comprar. Essa certificação, ela precisa vir lá do campo, lá do produtor. Não, a minha produção é segura, ela pode atender com rastreabilidade todas as outras questões para que chegue o produto de qualidade até o final da cadeia. Infecciosas no 7º período, né? Na inspeção o pessoal vai aprender que não adianta você tentar melhorar a qualidade de uma matéria-prima ruim. E essa questão também a gente tem na certificação, e quando a gente recebe as missões internacionais, são para a gente provar justamente isso. A gente não está só colocando um carimbo e expedindo um certificado naquele produto que finalmente será exportado. A gente tem uma garantia da cadeia inteira. E defesa agropecuária é tudo isso. É tudo que tem
desde lá da fazenda, apresentado pelo produtor até o final, com todo, garantindo que tudo isso seja rastreável e seguro. E qual a consequência, vamos lá, qual a consequência final das ações todas de defesa agropecuária, se a gente for pensar que a defesa agropecuária, né, ela envolve produção, transformação e até o produto final está disponível no mercado, né? A defesa agropecuária funciona, trabalha para quem? Para quê? Ela trabalha para quem vai utilizar aqueles produtos, para quem, se é um alimento, para que você possa se alimentar de um alimento seguro, que não vai te dar nenhuma doença, que vai preservar a sua saúde, que vai cumprir com a função dele de alimentar, de ser usado para a saúde, se é um alimento para o seu pet, se é um insumo para a sua fazenda, se é um insumo para os seus animais, enfim, para garantir que você tenha o seu produto final de qualidade, mas que a cadeia também se mantenha, correto? Que você também continue atuando em segurança em todas essas frentes. Então a gente está falando, né, de uma cadeia de ações, né, de ações fiscalizatórias, ações de orientação, né, de assistência técnica, orientação, fiscalização, para a gente conseguir gerar um produto de qualidade, um produto seguro. A gente está falando de produção de alimento seguro, né? Então, a gente está falando, na verdade, né, igual eu brinco muito, né, meu primeiro dia de aula na Infecciosas, eu converso com a turma, né, falando assim, olha, não importa o que vocês fizerem dentro da medicina veterinária, em 99,9% das vezes, o que vocês fizerem vai ser em prol do bem-estar do ser humano, né? A medicina veterinária está voltada para o bem-estar do ser humano. Então, defesa agropecuária, produção de alimento seguro, a gente está falando de saúde pública veterinária, né? Então a gente já consegue fazer uma viagem muito doida e começar a falar de One Health, né? Dos diferentes profissionais, das diferentes situações que trabalham em prol de produzir um alimento seguro, né? A defesa agropecuária tem muito disso, né? Sim. Depois dessa questão dessa doença emergente, que é o Covid, a gente ficou pensando, poxa, a gente já não tinha que estar dando mais atenção para a questão One Health há mais tempo. Quantos profissionais estão habilitados para trabalhar com isso? Quem realmente entende isso? Porque se você vai lá na página de One Health da OIE, você vê que estima-se que a cada ano 5 novas doenças surgem e 80% sejam zoonose, 75% sejam zoonose e 80% dos agentes perigosos sejam de origem animal, aquele quadrinho que resume Sim. tudo. Então, se o veterinário não estiver atento a essa transformação do ambiente, a todas essas questões, a gente não pode se perder na segurança, né? Então, não sei se os médicos estão vendo essa questão já há mais tempo, mas a OIE já está enfatizando o papel do veterinário nessas questões, ressaltando a importância dessa interação entre a saúde do ambiente, a saúde do animal e a saúde do humano, né? Porque se você pensar aquele quadro, deixa eu ver se tem aqui, eu acho que, vamos ver se a gente consegue inverter esse quadrinho aqui, né? Isso. Que resume tudo.
Depois a gente salva e coloca o link aí para o pessoal buscar as pesquisas de o que se fala de One Health e que Sim. isso não se limita só ao veterinário do estado, mas o veterinário privado, cada um ali no seu quadradinho, ele tem muita importância nesse ambiente também. Eu gosto muito de. Eu não quero dar spoiler no que eu vou falar, porque senão eu acabo induzindo resposta, acaba induzindo tudo, né? Hoje é dia de te botar na reta, né? É, nunca, cara, o que eu tô perdendo de amizade é uma coisa incrível, cara. Depois das lives, ninguém mais atende meus telefonemas, né? Isso acontece. É, o, 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 agora falando, né? O médico veterinário de campo, ele, ele, ele é um profissional de saúde pública? Com certeza. Sem Por quê? ele, a gente. Porque ele está ali no dia a dia, ele está na certificação primária. Se não tiver ele, a gente não tem mais nada. É ele que vai apresentar a demanda para a gente. Então, eu acho que muita gente, não sei, acho que o Estado talvez tenha sido pesado muito tempo e agora o agronegócio cresceu demais e as pessoas talvez tenham alguma dificuldade de entender isso, mas quem apresenta as demandas é o particular, é o veterinário privado que está lá, é ele que vai comandar a gente, vamos dizer assim. Nós somos empregados, nós, que eu digo, os veterinários do Ministério da Agricultura, o resto da cadeia, nós somos empregados dele. É ele quem está atuando ali primariamente, é ele quem vai apresentar as demandas, então ele é peça importantíssima. E vai ser cada vez mais importante, porque se hoje, bom, eu acabo sempre puxando para a febre aftosa, mas tem várias Aftosa. questões, porque assim, enquanto a OIE se reuniu em torno do combate à Rinderpest, que foi erradicada em 2011, a história dos serviços de defesa agropecuária na América do Sul, ela foi toda em torno da febre aftosa, porque é uma doença de disseminação muito rápida e com vários aspectos epidemiológicos bem estudados que nos possibilitaram avançar. Então, a nossa questão, nosso desenvolvimento em cooperação internacional, o nosso desenvolvimento de defesa sanitária animal como instituição, se deve à febre aftosa. Mas, cada vez mais, à medida que a gente avança, o veterinário privado tem uma importância maior, porque agora você vai tirar a vacina, então você não vai mais ter tanta vigilância ativa, porque não Sim. precisa mais demonstrar que você é livre. A gente tem uma zona livre sem vacinação há muito tempo, que é Santa Catarina, então a gente tem esse exemplo de atuação ali que está desenvolvendo cada vez É um projeto mais. piloto para o Brasil, né? Foi Santa Pois Catarina. é. Foi o estado onde durante muitos anos se executaram ações para uma área livre, sem vacinação, e aquilo ali foi um grande projeto piloto. Se aprendeu, se errou, né? Acertou, errou, se aprendeu, e agora a gente tá extrapolando isso para o resto do Brasil, né? Mas uma pergunta que eu quero fazer, eu estou falando porque eu recebo perguntas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo monte de gente, às vezes quando eu posto alguma coisa sobre febre aftosa, e o pessoal pergunta, Cleiton, como é que nós vamos suspender a vacinação se a gente faz fronteira com os outros países da América do Sul? Como é que está o programa de erradicação, Paula? Eu sei qual é a resposta, mas é a resposta para os colegas que têm essa dúvida, né? Como é que a gente vai suspender a vacinação aqui no Brasil e se a gente tem um monte de vizinho
perigoso contra a febre aftosa? Será que eles são perigosos mesmo? Diz pra gente. Então, a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho nessa, nós estamos todos juntos. O plano de erradicação ele é hemisférico e ele é pensado para tomar várias ações em conjunto. Mas, assim, nós temos que lembrar que nós somos o maior país da América do Sul. Então, se a gente não tomar a frente de algumas ações, talvez as coisas não andem. Mas a gente tem que lembrar que estamos mais ou menos no mesmo passo. O Peru já é inteiramente livre. Todos os outros países, exceto a Venezuela, tem zonas livres sem vacinação e estão trabalhando para ampliar. As Guianas nunca vacinaram e estamos caminhando para o avanço das áreas livres sem vacinação todos juntos. A Bolívia está avançando, o Paraguai vai avançar muito rápido, tem a facilidade de ser menor, né? E de ter produtores muito engajados. A gente tem que lembrar que o que a gente se recomendou ali para o Paraguai foi feito muito rápido, porque a associação de ganadeiros é muito forte. E a Colômbia, a Argentina, com uma área grande já livre, sem vacinação, todos os países já têm suas áreas livres sem vacinação, e a gente tem que lembrar que a partir do momento em que se decidiu suspender a vacinação nesses lugares, não teve foco. Os focos foram ocorrendo em áreas que vacinavam, não foram em áreas livres. Já pararam para pensar nisso? Então, alguma outra coisa que não a vacinação que estava garantindo, que garante a segurança nesses países, nessas zonas que já suspenderam a vacinação. Os estudos são feitos, sim, por cada país, mas a gente divide os resultados. Em relação à febre aftosa, desde 1972, que o grupo se reúne todos os anos no mês de abril, nunca se falhou, e nessa reunião que se chama COSALFA, Comissão Sul-Americana de Luta contra a Febre Aftosa, a gente apresenta resultados, cobra deveres até o ano seguinte, e a gente não está sozinho, a gente está no mesmo passo, sendo que a gente deve assumir o nosso papel de protagonista, que nós somos o maior país e produzimos mais, obviamente. Então, assim, né, até o nosso nível de segurança hoje, né, o nosso patamar, né, dentro do programa de febre aftosa de erradicação, ele é o mesmo dos demais países da América do Sul. Então, a América do Sul como um todo está chegando na sua reta final para a erradicação da febre aftosa, né, para a gente declarar um continente livre de febre aftosa, não é isso? Eu diria que assim, a gente até talvez tenha perdido um pouco o time, porque está provado que não tem circulação viral. Sim. E a gente talvez por medo, a gente não tenha avançado há mais tempo, porque os nossos serviços veterinários, e aí eu incluo aí os veterinários privados, eles são muito capazes, o nosso ambiente está seguro, só que isso não envolve só questão técnica, tem a questão política também, sim, e talvez sim. Aí a gente tenha atrasado, mas seguramente a gente perdeu uns 2 anos aí que podíamos estar mais à frente, conforme planejamos, porque se tivesse circulação viral lá em 2015, quando tiveram as inundações ali na Bolívia, teria aparecido a doença naquela época. Ah, Paula, mas tivemos um foco na Colômbia. Sim, tem uma região ali específica da Colômbia que deu
talvez tenha tido algum problema local de baixar a vigilância, e aí apareceu a doença porque a Venezuela ainda não é livre, mas Sim, numa região muito específica da Venezuela. Os outros países estão seguros. Essa região da Venezuela, ela tem uma segurança, digamos assim, geográfica para nós, e tem a questão da vigilância, que é importantíssima, porque não quer dizer que a reintrodução vá acontecer a partir da Venezuela. A gente pode ter reintrodução com o movimento de produtos agropecuários e até de pessoas de qualquer outro país. A gente tem que sim, lembrar que a Ásia e a África têm as suas cepas também, tem alguma dificuldade, porque lá tem circulação em espécies silvestres que a gente não tem aqui. Então, tudo isso, a abordagem é diferente. Mas a vigilância agropecuária, ela jamais pode baixar, porque reintrodução é o ponto mais importante aí no cenário de, de transição para o status de livre sem vacinação, ou para qualquer outra doença que a nossa sim. população seja suscetível, porque a gente está acompanhando aí a questão da peste suína africana no mundo. Muitos países sofrendo com isso, a gente não vacina, então o nosso rebanho todo é suscetível, e a nossa produção de suínos está cada vez maior e crescendo mais, e com potencial de crescer cada vez mais. Santa Catarina cresceu muito depois que levantou a vacinação contra a febre aftosa, porque teve um maior interesse nesses produtos. O Paraná, agora que suspendeu a vacinação no ano passado, então tem o potencial de crescer bastante a sua produção suína também. Então a gente tem essa preocupação com a reintrodução das doenças o tempo todo. Isso são as várias doenças. O nosso Vigiagro está atento a isso a todo momento. Tem influenza aviária de alta patogenicidade, tem várias coisas rolando. Eu tenho visto nos últimos dias, né, os boletins, né, da OIE e, cara, todo dia tá aparecendo influenza em algum lugar. Tudo bem, né, influenza vem voando, mas uma coisa que às vezes eu fico surpreso, né, é por isso que eu falo, porque a gente tem um espírito né, uma síndrome de vira-lata muito grande, que a gente fala que tudo que é do Brasil é ruim, não sei o quê, o bom é o que existe lá fora. E aí eu fico perguntando, cara, a peste suína, ela está avançando de uma forma tão grande por países europeus, teoricamente bem estruturados, bem tecnificados e etc. Cara, e a peste suína africana está praticamente ocorrendo em quase toda a Europa, né? Todo o centro-leste europeu já teve problema com a peste suína, né? A atenção do vigiagro ela é muito importante. Eu conversando com o Maggioli, né, ele já é aposentado, ele trabalhou durante muitos anos no Vigiagro do Rio de Janeiro, e ele mostrava para a gente imagens das coisas mais loucas que os passageiros eles traziam, né? Então a atenção ela é redobrada, né? Ela tem que ser redobrada. A gente costuma, né, dizer que a doença entra pela porteira, né, na propriedade. Quem é a porteira do Brasil? Cara, é porto e aeroporto, né? Então a vigilância ela tem que ser redobrada nesses pontos. Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás. A gente estava falando de febre aftosa e a gente teve novidade agora nesses dias, né? Que a gente teve de novidade nos estados brasileiros aí?
Ainda é spoiler, né? Porque ainda não tem a normativa Não foi publicação, não foi Galinha, não foi publicado? Ué, publicativa. como é que isso chegou para mim? Peraí. Tá, então vamos dar um spoiler, Não, é né? Seria porque, mais ou menos do que? Uma boa notícia. sim, porque a gente tem o plano estratégico aí, tem gente que ainda não conhece, mas ele foi publicado ali em abril de 2017, já foi revisado, e então ele vai de 2017 até 2026. E segundo o plano, a transição começa ali pelo bloco 1, que é Acre e Rondônia. Eles atrasaram um pouquinho. No plano também se prevê uma série de atividades e metas que os serviços têm que cumprir, os estados, porque aí não são só os serviços veterinários estaduais, tem atividades ali que competem ao setor privado, aos produtores, várias, tem algumas do Ministério da Agricultura também, então são 102 ações ao todo. E o plano prevê também que você conseguindo e você chamando e dizer, olha, estou pronto, você pode adiantar o cronograma. Então, muita gente também confunde bloco do plano estratégico com cronograma. O que aconteceu no Paraná e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Eles pediram adiantamento do cronograma e provaram que atenderam o dever de casa e vão conseguir. O Acre e Rondônia já estavam previstos, atrasaram um pouco, né? Mas agora vão, e ali junto com eles vão 14 municípios do Amazonas e 7 municípios do Mato Grosso, que têm uma relação muito estreita de trânsito. Então, se a gente lembrar que, pelo manual da OIE, para manejo de zonas livres, a partir do momento em que você proíbe a vacinação no seu território, você tem que proibir a entrada de animais vacinados, senão você joga o seu controle no lixo. Então, por causa disso, quem tem um relacionamento muito estreito de trânsito precisa evoluir junto também, ou então você corre o risco de matar a economia desse lugar. Então ali a gente está esperando, tem ainda algumas pessoas para revisar, mas é o que tudo indica, o Acre, Rondônia, os 14 municípios do Amazonas e os 7 do Mato Grosso vão evoluir. Então a gente já tem uma grande zona evoluída. O Paraná, a normativa do Paraná foi publicada em outubro do ano passado, proibida a vacinação. Então, o Paraná, no ano passado, vacinou maio e não vacinou a etapa novembro, já suspendeu. E o Rio Grande do Sul adiantou a campanha desse ano para março, para poder já não vacinar maio. Lembrando que a Assembleia Geral da OIE costuma ser na última semana de maio, então a gente tem que submeter o pleito de transição para livre, sem vacinação, na Assembleia, só que para isso a gente precisa apresentar todos os estudos e responder todos os questionamentos com um tempo. E também, pelo mesmo código terrestre, se a gente não conseguir esse reconhecimento internacional em até 24 meses, a gente tem que voltar a vacinar, porque senão a gente compromete o status de livre com vacinação. Então, assim, muito deixa eu dever de casa. pensar. Seria assim, a declaração oficial, né, ou seja, a publicação da portaria com a declaração da situação sanitária, né, que é um dos passos, né, administrativos para a gente pleitear isso frente à OIE. Nós estamos fazendo com 12 meses de antecedência, 13 meses, né, porque é em maio, 13 meses de antecedência. Não. Deixa eu voltar tudo aqui. Com a publicação
da nossa declaração de livre, a gente já consegue no mês que vem ter isso votado na OIE? Não é muito pouco tempo ou só para o ano Não, que vem? não. Essa questão da gente declarar internamente que é livre, como a gente fazia antigamente, a gente não faz mais, porque Tá, isso tá, gera confusão. certo, O que a gente faz internamente é a legislação proibindo a vacinação, proibindo a certo, venda de vacinas e proibindo o trânsito de animais vacinados nos estados que são candidatos a fazer a transição. certo. E aí, esse processo, ele dura em torno de 2 anos. Por que 2 anos? Porque se exige um monte de coisas que a gente tem que responder, e não só responder, a gente tem que provar, tem estudos soroepidemiológicos para fazer, e essas coisas demoram. Porque a gente tem esse alvo de até 24 meses, porque é o máximo de tempo que a zona pode ficar com a vacinação suspensa, sem comprometer o status de livre com Sim, vacinação. Se não perfeito. tiver esse reconhecimento em até 24 meses, a gente tem que voltar a vacinar correndo para não perder esse status. Então, Perfeito. assim, pode ser que a gente consiga para o ano seguinte, pode ser, mas geralmente leva-se 23 meses nesse processo. Ia ser Ah, muito bom perfeito. se na Perfeito. Assembleia de maio de 2021 a gente já tivesse reconhecimento internacional para essas zonas. Para 2020 não dá tempo. Por quê? Porque essas questões são levadas na comissão, nas comissões do Código Terrestre, são discutidas lá. Então, quando vai para a Assembleia Geral, é só para deliberação final, mas isso é decidido em fevereiro. Então, a gente suspender agora não dá tempo até a próxima Assembleia, por mais que ela tenha sido suspensa também por causa do Covid. Mas Certo. os estudos que a gente vai apresentar para a gente manter o nosso status de livre, sem vacinação para Santa Catarina e livre com vacinação para o resto do Brasil, são estudos que a gente finalizou em novembro. Em novembro a gente respondeu esse questionário de reconfirmação de status, até porque eles analisam o relatório e fazem, às vezes, exigências adicionais. Pode ser qualquer coisa. Ah, eu Sim, quero uma lista de todos os produtos que entraram no Brasil nos 2 últimos anos. E a gente tem que providenciar. Então, depois que a gente submete a nossa proposta de reconfirmação de status, a gente se prepara para responder aos questionamentos adicionais, que é como funciona a rastreabilidade nessa zona, que atualmente nós estamos trabalhando com 4 zonas, né? Como funciona a questão de importação e exportação, como funciona a certificação. E isso eu estou falando em relação a uma doença que é a aftosa, lembrando que a gente tem status reconhecidos para outras doenças também. sim. A gente está nos últimos 9 minutinhos, a coisa assim, né? É 1 hora de transmissão que a gente fica no ar. É, a gente está num futuro muito próximo, já dizendo, né, que vai estar tudo certo no futuro muito próximo ser reconhecido como livre sem vacinação, né? A gente sabe que a estrutura da defesa agropecuária no Brasil hoje, ela existe em função lá na década de 70, 80, né, da estruturação do programa de febre aftosa e muito mais sério a partir do ano 2000, né? A gente teve a virada da década de 90 para o ano 2000, para a década de 2000, a gente teve uma reformulação total na defesa agropecuária brasileira, né? Mudança de legislação, atualização, mudança de procedimentos,
descentralização, né? A gente começou a ter a atuação dos estados. Então a gente sabe que o programa de febre aftosa foi um programa estruturante, né? Ele estruturou as defesas agropecuárias de todos os estados. E aí, tá bom, febre aftosa já está controlada, já está erradicada, né? Qual será a próxima bola da vez? Quais são as doenças com maior nível de exigência de picuinha, né, que a gente fala de exigência de países importadores? Quais são as outras doenças que a gente está vendo crescer o número de exigências, de procedimentos e etc. Né? Eu costumo brincar, qual vai ser a próxima bola da vez? Será? Então, para quem leu o plano estratégico, eu sei que ele é denso e tudo, você vê que ali quando você se estrutura para atender o que está sendo exigido, você acaba se estruturando para todas as doenças. Mas a gente aqui no Brasil, a gente tem isso muito voltado para programa. A gente analisa os programas separadamente, mas a OIE ela não entende assim. Ela entende a questão do One Health, é a questão da performance dos serviços veterinários, mas a gente divide isso em programa para ficar mais fácil. Status reconhecíveis, vamos dizer assim, pela OIE nós temos BSE, tem peste suína, a gente também, por ser exportador de frango e em frango de produção, essas questões são muito importantes porque se você der um grito numa criação, pode morrer 30% de susto. Então, todas essas questões são muito importantes porque trazem muito impacto. Nós somos um país que ainda sofre muito com raiva. A OIE não faz esse tipo de exigência, porque é uma questão que a gente trabalha como zoonose. A meta é reduzir a exposição humana, mas é uma doença que não deveria, mas causa perda econômica, porque não se contrai raiva igual se contrai febre aftosa, né? Você precisa de um agente ali, de uma mordedura, então precisa, é mais limitada a disseminação. Então é espantoso que a gente ainda tenha tanto prejuízo por causa dela. É uma questão assim que a gente tem que trabalhar internamente, mas não que seja exigência. O Santa Catarina, que já evoluiu há mais tempo a questão da febre aftosa, está trabalhando brucelose e tuberculose. Por quê? Porque isso impõe um ganho de valor agregado nos produtos que é interessante para nós. Então, mais difícil de trabalhar, precisa de um posicionamento mais forte, um investimento mais forte do produtor. E vamos acompanhar, tomara que não surja nenhuma outra doença assim. Alguma outra doideira. Que dissemine tão rápido que isso seria preocupante. Há uns anos atrás, o mundo sofreu com a língua azul, né? Mas aparentemente isso baixou e a nossa grande preocupação agora é peste suína africana, que graças a Deus Sim. Nós não temos, mas trabalhamos aí principalmente o Vigiagro o tempo todo para prevenir a entrada, que a gente sabe que seria um desastre. Então, qualquer doença dessas que se dissemine muito rápido seria a nossa preocupação. Então, o trabalho de estruturar a vigilância como um todo. Deixa eu ler um comentário aqui da Juliana. Ela fala aqui, né? É tanto assunto que temos que ter mais lives sobre essas
né? Peraí que tá fugindo aqui. Sobre as Sobre essas principais principais doenças. doenças. Com certeza, Com Juliana. certeza. E aí eu tô dando aqui o gancho, né? Porque eu vou aborrecer mais uma vez, mais várias vezes a Paula, né? Não só para lives, mas para fazer palestras online, né? É uma coisa que eu tô conversando com ela. Paula, últimos minutos, temos 3 minutinhos, né? É, o que é para você ser veterinária da Defesa Agropecuária? Não estou falando do Ministério, estou falando como veterinária da Defesa Agropecuária. Eu acho muito empolgante porque a gente trabalha ali onde a gente realmente pode fazer alguma coisa, que é no campo, que é ali detectar e deter a doença antes que ela se espalhe. Para isso, vamos aproveitar que está muito em voga a questão da subnotificação, que a gente está ouvindo o tempo todo. Esses números de Covid não são reais. A gente tem subnotificação, e aí eu só rio e falo, é bom, estão vendo como é bom. Na veterinária a gente trabalha assim também, o tempo todo. Então, assim, a gente ter as informações que venham do campo, que venham dos colegas, para a gente conhecer o padrão das doenças, para a gente conhecer o perfil epidemiológico das doenças nas nossas populações, porque vigilância não se desenha, isso que as pessoas às vezes pretendem, tem que ser assim, tem que ser assado. Não é assim. A gente faz os planos pensando numa população, num momento, num perfil epidemiológico, porque as coisas mudam. Então a gente precisa estar atento. Estatística não é tudo, biologia não é matemática. Então nós veterinários a gente tem que fazer a nossa parte também de trabalhar notificação, de chamar, de falar com o colega. Nós não somos inimigos, gente. Nós temos que mostrar o nosso valor nisso. Mostrar o nosso valor como veterinário, como peça atuante na questão do One Health, fazendo o nosso trabalho também. Poxa, modificou aqui o padrão de ocorrência, vamos informar, vamos estudar, vamos ver o que a gente pode fazer, que às vezes a gente tem notícia de que está acontecendo alguma coisa no campo, mas a informação não chega, e se ela não chega, ela não pode ser trabalhada. E ela, Paulinha, sem poder ser trabalhada, é 20 isso. segundos restantes e vai cair. Dá Só o seu quero, tchau. só quero dizer isso. Por favor, gente, notifica e vamos conversar mais. Estou aí para ajudar, podem me chamar a qualquer hora, comigo não tem frescura, Cinco tá? segundos. É só isso. Um grande Obrigada.